Recebemos uma carta hoje. É do lobo. Aquele dos 3 porquinhos, sabe? Preciso de ajuda. Gastei todo o meu fôlego e os malditos e deliciosos porcos fugiram para uma casa de tijolos. Não tenho mais pulmões para soprar. Preciso pôr essa casa abaixo. O que eu posso fazer? Bom, seu lobo, tu pode começar assistindo essa aula sobre intemperismo e descobrir como acelerar esse processo. Meu nome é Georgia Araújo e esse aqui é o Fora de Sala. Vamos começar. Aula! Vamos lá então. Vai que isso ajuda a conseguir uns almoços a mais aí, né? Então pronto. Para começar, tu precisa saber que intemperismo significa desgaste. Tudo sofre intemperismo com o tempo. Coisas, pessoas, sim, eu, tu, todas as pessoas que tu conhece vão sofrer intemperismo, como mostra aqui. Mas a sorte é que a gente ainda tem meios de reverter esse processo. Pensando bem, melhor não mexer, né? Bom, intemperismo na geografia significa alterações químicas e físicas que as rochas sofrem quando elas estão expostas na superfície da Terra. É isso que eu preciso. Mas como é que é isso? Temperismo químico e físico? Bom, vamos entender primeiro então como é que funciona o intemperismo físico. Se tu, seu lobo, tropeçar e quebrar a perna, o osso vai quebrar. Mas ele não deixou de ser osso, ele só tá quebrado. Por outro lado, pensando em temperismo químico, se eu pegar o teu osso, seu lobo, e jogar no vinagre, ele vai ficar assim, mole. O osso, ele sofreu uma reação química, portanto, intemperismo químico. Que? Não, peraí, o negócio aqui é pegar pedaço de porco, não de lobo. Sendo assim, se a rocha não teve alteração química, ela teve um intemperismo físico, que nada mais é do que moléculas se desconectando, como aqui. Aqui as moléculas, elas estão conectadas. Se acontecer um intemperismo físico, o que vai acontecer é isso aqui. As moléculas, elas se desagruparam, houve uma desconexão. Na química, a gente chama isso de desagregação. Elas não se modificaram, apenas romperam uma ligação. Já quando acontece o intemperismo químico, o que acontece com as moléculas? Há uma decomposição. Ué, cadê o palito de fósforo que estava aqui? Se decompôs. Alteração química. E não apenas decomposição. De repente, a alteração química vai fazer com que se torne outra coisa. Intemperismo químico. Ei, peraí, vamos ao que interessa. Acelera aí, eu quero ver como é que eu derrubo essa casa. Bom, seu lobo, tem alguns fatores que aceleram esse processo. O primeiro deles é o clima. Se a casa dos porquinhos estiver numa região com muita chuva, essa casa ela vai sofrer tanto intemperismo físico quanto intemperismo químico. E tu vai estar mais perto do teu objetivo. Por que isso acontece? Porque a água ela é um agente tanto físico quanto químico, que é o que a gente vai ver agora. Vamos supor que esse isopor aqui seja uma rocha. E a gente vai colocar a força da água sobre esse isopor. Bom, como vocês viram, a força da água arrancou o que dela? Sedimentos, porque a força da água agiu sobre aquelas moléculas e rompeu aquela ligação. Portanto, intemperismo físico, uma desagregação molecular. Bom, e se de grão em grão a galinha enche o papo, de grão em grão... O lobo enche a pança. Não, seu lobo, de grão em grão a rocha abre um vão. Mas a água, ela é tão danada que ela também faz o intemperismo químico. Sabe aquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, a água, ela corrói a rocha, porque ela reage quimicamente com a rocha. Vamos começar essa reação química, então. Viu só? Reação química. Decomposição. Bom, a gente teve que fazer aqui uma adaptação para mostrar para vocês o intemperismo químico. A gente ia fazer a experiência do isopor e da acetona, que a acetona, teoricamente, ela dissolve o isopor, só que não funcionou. Ou a acetona anda muito vagabunda, ou o isopor anda muito forte, a gente não sabe, só sei que não funcionou e teve que rolar adaptação aqui. Agora, tem um jeito da gente potencializar a ação da água para que o intemperismo químico dela fique ainda mais forte, que é tornar ela ácida. Como é que a gente torna essa água ácida? A gente não, a natureza. Quando o CO2 que está na atmosfera interage com a água, ela ganha propriedades de acidez, ela fica uma água mais ácida. E tu não precisa se borrifar com ácido para saber que o ácido ele é muito corrosivo. Esse CO2, ele vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, da poluição. Portanto, quanto mais ácida essa água, maior o intemperismo químico que ela vai fazer.
E o que não falta é CO2 na atmosfera. Só que a história ainda piora, porque quando a água ela chega no solo, ela encontra matéria orgânica. E a matéria orgânica, vinda de restos de folha, bicho morto, fezes de animais, quando ela está se decompondo, ela libera 100 vezes mais CO2 do que o que a gente tem na atmosfera. Portanto, essa água que chega no solo, ela fica extremamente ácida, aumentando muito o intemperismo químico que ela faz. Mas fica tranquilo que ninguém vai derreter aqui numa chuva. Essa água mais ácida, ela pode dar uma ardência nos olhos, às vezes até uma coceira na pele, mas nada que vai te matar. Ah, bom, então não vai ter chuvasca, tá? Não vou derreter. Essa água que ganhou poderes por causa da acidez, ela consegue inclusive dissolver o alumínio na água, que é super teimoso para ser dissolvido. Mas a água ácida, ela vence essa teimosia e dissolve o alumínio. Eu queria mostrar papel alumínio para vocês, mas eu descobri que eu não tenho em casa. Mas também, pra que a gente usa papel alumínio? Essa eu sei. Então a gente pega o alumínio, envolve a carne, pode ser porco, e fica bem gostoso. Mas já que o senhor trabalha com química aí, tem uma ideia aí como é que eu posso fazer pra temperar a carne? É bem gostosa, Agora não, seu lobo. O clima também é muito importante por causa da temperatura. Se tu não viu a aula temperatura, acessa o link aqui na descrição do vídeo. Quando a temperatura tá baixa, as moléculas, elas se aproximam e no calor, quando a temperatura tá alta, as moléculas, elas se afastam. Esse movimento, que parece uma gaita, começa a causar rachaduras na rocha. Bom, vamos imaginar que esse balão aqui, coberto de tinta, ele é uma rocha. Eu vou esvaziar ele para vocês verem o que acontece quando baixa a temperatura. Vou aproximar para vocês verem o que aconteceu. Será que dá para ver? Não sei se dá pra ver. Eu vou assoprar e vocês vão verificar isso aqui, ó. Quando esse balão esvaziou, ele estava simulando uma rocha que em temperaturas baixas as moléculas se aproximam. Por que voam esses fragmentos, esses pedacinhos de rocha quando eu soprei? Bom, porque uma rocha ela não é formada apenas por um único mineral, ela é formada por vários minerais. E alguns minerais eles se comportam de maneiras diferentes. Alguns, por exemplo, vão encolher de forma mais rápida, outros de forma mais devagar. Por quê? Porque a rocha não tem apenas um único mineral. Mas quando sobe a temperatura e, portanto, há uma dilatação dessas moléculas, acontece isso aqui, ó. É a mesma coisa, só que o processo inverso. Alguns minerais eles cedem mais à abertura dessas fraturas e outros menos. Vocês estão vendo que quando a rocha expandiu, apareceram fraturas nela? São as rachaduras que aconteceram por causa dessa dilatação molecular. Bom, esse exemplo que vocês viram é um caso de intemperismo físico. Por quê? Porque não houve decomposição, não houve alteração na rocha, apenas uma quebra. Esse exemplo do balão lembra muito o Hulk, quando ele aumenta de tamanho e as roupas elas se rasgam. São as fraturas da rocha. Ei, parou! Super-herói aqui é o caramba. O negócio aqui é conto de fada, né? Vamos respeitar. Bom, agora tu pensa o seguinte, nessas rachaduras que se abriram na rocha, vai cair a água ali da chuva. E essa água, se tiver em temperaturas muito baixas, ela vai congelar. A questão é que quando há um congelamento, o gelo, ele expande até 9% o volume daquela água. Portanto, é o Hulk de novo. Tá havendo uma expansão dentro da rocha, o gelo tá empurrando para fora. Aumenta o intemperismo físico. Mas o intemperismo físico, ele também pode aumentar o intemperismo químico? Claro que sim. Essa água da chuva que vai entrar nessas fraturas que se abriram, a água não vai ficar em contato com aquela rocha muito mais tempo porque ela está aninhada dentro de um buraco, dentro de um vão. Isso vai aumentar o intemperismo químico, ela vai começar a corroer a rocha. Então o intemperismo físico, ele anda de mãos dadas com o intemperismo químico. Além disso, a temperatura mais alta, ela acelera o intemperismo químico. Por quê? Porque ela acelera as reações químicas. Para cada 10 graus que suba na minha temperatura, duplica a velocidade das reações químicas. Se quiser fazer uma experiência, é só tu deixar uma panela de feijoada em cima do fogão num dia bem quente. Vai ver o aroma que vai ficar a tua casa. Ah, sabe o que fica ótimo numa feijoada? Bacon. Bom, mas o relevo, ele também influencia no intemperismo. Se essa rocha, ela estiver numa encosta,
Quando a água da chuva passar por ela, ela vai passar com mais força, porque ela vai descer com mais velocidade. Vai causar um intemperismo físico, que foi o que eu mostrei no início da aula com aquele isopor. Mas quando essa água ela chegar numa parte mais baixa, num relevo mais rebaixado, ela vai ficar em contato mais tempo naquele relevo. Portanto, vai aumentar o intemperismo químico. A questão é que a água, ela se infiltra lentamente. Na geografia, a gente diz que ela percola, ela faz uma percolação, é uma infiltração. E essa água que se infiltra lentamente, ela corrói tudo que ela encontra. É só tu olhar a infiltração de água numa casa. Ela causa um estrago. Tive uma ideia, melhor anotar aqui, né? Se eu pegar e eu devorar todos os encanadores da região, as casas vai tudo cair. Eu vou comer tudo, devorar todos os bichinhos. Outro fator é o tipo de rocha que está sofrendo esse intemperismo. Tijolo! Mas tijolo é rocha? É rocha? Olha, tijolo é feito de minerais como as rochas. Mas dependendo da composição dessa rocha, os tipos de minerais que compõem ela vai ter mais resistência ao intemperismo ou menos resistência. Um exemplo clássico é isso aqui. São dois seres humanos, não são? Mas um com certeza tem mais resistência ao desgaste do que outro. Numa briga, tu já consegue ter uma noção de quem vai sofrer mais intemperismo. Um exemplo disso é o granito. Um dos minerais que compõe o granito é o quartzo. E o quartzo ele é extremamente resistente ao intemperismo. Uma prova disso é que a areia da praia é formada basicamente por quartzo. Os quartzos, eles têm resistência, garra, eles não se deixam desgastar. São os coaches dos minerais. Já o mármore, que é formado basicamente por carbonato de cálcio e que é super solúvel em água, acaba sofrendo mais intemperismo do que o granito. E é por isso que alguns mármores que ficam em contato com a água, ele pode inclusive ficar manchado por causa dessa porosidade da rocha. Por isso, se essa aula aqui não te servir pra nada, que sirva pelo menos para tu escolher a melhor pia pro teu banheiro. O granito tem mais resistência. Outro fator que contribui muito para o intemperismo é a fauna e a flora. Fauna! Ah, esse assunto me interessa. Esse me interessa. Os animais em cima do solo, pisoteando, socando o solo, também geram intemperismo. E tu também ficaria bem intemperizado se um boi pisoteasse sobre ti. Já as plantas, com aquelas raízes grossas, elas conseguem abrir fraturas na rocha. É só tu lembrar por alguma calçada que tu passou, tu já deve ter visto parte dela levantada. As raízes da árvore conseguiram se erguer, levantar a calçada. Intemperismo físico. Olha aí, eu tô vendo aí, eu acho que era legal ligar pro João do pé de feijão. Pera aí. Eita, eu acho que ele tá fora da área de cobertura. Como é que será que tá esse maluco? João! Uma rocha, por exemplo, com líquens, que são aqueles musgos, elas são muito mais vulneráveis ao intemperismo químico. Por quê? Porque ela está concentrando umidade. E essa umidade acelera uma reação química. Ela vai ser muito mais intemperizada do que uma rocha sem musgos, sem líquens. E o último fator, e o mais importante de todos, é o tempo. Aliás, podem perceber que dentro da palavra intemperismo tem um tempo escondido ali no meio. Para vocês terem ideia, em 1 milhão de anos, a previsão é que o relevo da Terra ele rebaixe de 20 a 50 metros. O que causou esse rebaixamento? O desgaste, o intemperismo. Mas isso muda de acordo com a temperatura. A Escandinávia, por exemplo, é um país super frio. Nos últimos 10 anos, a superfícies de granito do país tiveram um rebaixamento de milímetros. Foi muito pouco desgaste. Por quê? Porque a temperatura alta acelera as reações químicas, não abaixa. O oposto já ocorreu no Havaí. O Havaí, que é uma ilha vulcânica, as rochas que se formaram ali pelo derretimento da lava, em 1 ano aquelas rochas já tiveram tanto desgaste que se transformaram em solo fértil, que dava inclusive para plantar. Por quê? Porque o Havaí é um país extremamente quente e com muita chuva. Calor e água, agentes de intemperismo químico, acelera as reações. Peraí, esse negócio leva anos, milhões de anos! Eu devia ter começado por aí, mulher. Ai, eu tô com fome agora, vou morrer. Ah, Lobo, mas aprendizagem nunca é perda de tempo. Pois é, conhecimento é importante, é bom, mas não enche a barriga. Eu vou ter que chamar comida no aplicativo. Lá vou eu. Vai pedir um X-Bacon? Não, pedi um pudim. Mas pudim é sobremesa. Exatamente. Saca agora a grande ideia. Eu chamei comida pelo iHood e aí vai vir aquela menininha com capuz vermelho trazendo a sobremesa. Quer dizer, o prato principal vai trazer a sobremesa. Olha aí.
Será que tudo vai rolar como o lobo está planejando? Se rolar e tiver movimento, é erosão. Saiba mais na próxima edição. Nenhum animal foi maltratado ou de fato utilizado na gravação desse vídeo. Também não utilizamos coach. Ufa. Não fomos patrocinados por nenhuma empresa que comercializa granito. Não apoiamos lobos que chamam pessoas para devorá-las. Sabe o que eu vou fazer? Vou botar esse final do vídeo. Tira essa dedo aí, ó. Não, sai dedo. Dá o like aí, caramba. Curte! Você tem uma vovozinha? Apresenta o vídeo pra ela. Pronto.